Ok, dá boa noite a Luciana, Rio de Janeiro. Não sei se ela está no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Boa noite, Gilvaldo. Boa noite a todos também. Boa noite, Afonso. Um prazer ter escutado aí sua fala. Mas é porque quando você foi falando, eu fiz umas anotações aqui, né? Que aí eu queria colocar, quando eu estiver equivocado em algum ponto, mas o que eu fiquei refletindo disso aí é que eu cheguei à conclusão de que a globalização, como você falou aí, que já vem há muitos anos, e cada vez mais se intensifica devido à complexidade das relações e do avanço tecnológico, é um caminho sem volta. Então, a meu ver, que eu entendo que ela torna-se cada vez mais antagônica desse modus operandi, vamos colocar aqui dos Estados Unidos, por exemplo, dessa doutrina Monroe, que você citou, né, de América para os americanos, e cada vez mais antagônica à dominação de nações por outra ou outras, e cada vez mais antagônica ao imperialismo. Não dá para conviver bem com a globalização, ter um resultado positivo, se prevalece essa visão imperialista de domínio, né? Eu vejo assim, eu cheguei a essa questão aí. Então, alguns órgãos, como você citou também, FMI, Banco Mundial, já começam a se preocupar com essa questão social. E fazendo essa fala nossa para a questão, comparando a externa com a interna, é a mesma coisa, o modus operandi de dominação é o mesmo. Aqui dentro a gente tem esse grupo dominante, né, de 5% aí mais rico da população, o sistema financeiro, os rentistas, né, que só vivem dessa renda. Esse grupo vem impondo aí o seu domínio, impedindo que o Lula faça um bom governo, como a gente está vendo aí na questão dos juros altos, né? E então, se isso não mudar tanto externa como internamente, os problemas sociais só irão se agravando cada vez mais. É o que eu estou concluindo. E aqui a gente vê, por exemplo, que começam as pequenas mudanças, quando você vê, por exemplo, o presidente do Bradesco, essa semana aí eu vi que ele criticou, né, os altos juros, falou que juros dessa proporção aqui no Brasil impedem qualquer crescimento. Então, já é um avanço milimétrico, porém que não reflete a maior parte desses 5% aí, e nem desses deputados e senadores que representam esse pessoal aí, como Lira e companhia, né? Então, enquanto não houver mais consciência social, um capitalismo com uma visão social, né? E quando eles pregam tanto a liberdade, né, o liberalismo, mas isso não existe. Não existirá o crescimento e não existirá a liberdade para todos, sendo que com esse domínio, essa sede de ganância, de domínio cada vez maior. Não adianta, o regime não vai vencer isso. E a pandemia mostrou para a gente, né? Foi uma mostra, um choque, para ver que realmente não tem essa condição. Então, quando eles falam que tem que ser neoliberalismo e essa liberdade a todo custo, não dá, é impossível, porque uns vão sempre ser sufocados economicamente por outros, enquanto predominar essa ganância. Então, me preocupa muito esse modus operandi de sufocar, dominar totalmente uns pelos outros. E aqui dentro, as políticas públicas, como você colocou também, são sufocadas, né? A longo prazo, eu penso que isso, com mais consciência social, pode melhorar. O que a gente está vendo aí um pouquinho ali, mas isso é muito a longo prazo, né? Mas a curto e a médio prazo, como que isso pode ser minimizado, ainda mais num contexto político como o nosso, com um centrão que se vende totalmente esse domínio, que, se contrariado fortemente, pode até ceder à pressão por um impeachment, e ainda mais, o que eu acho ainda que é um grande fator aí preocupante nessa questão também, com essa grande mídia, que a gente sabe que ela também representa esse grupo econômico dos 5% mais ricos, né, que os proprietários dessas grandes redes aí estão incluídos nesse grupo. Então, são os interesses deles, e a gente vê a diferença gritante, né, como eles conduzem o noticiário para manter esse sufocamento, essa questão desse capitalismo doente aí que está sendo, né.
Então, como que a gente pode conseguir minimizar isso aí a curto e médio prazo, ainda mais considerando, que você fale para a gente, essa questão da mídia, esse sufocamento ali, passa como um trator aí, colocando a notícia dessa forma que eles querem e ocultando outras, né? Eles deliberadamente ocultam outras que poderiam ali formando mais essa consciência social na população. O que é necessário fazer é política, né? Tem que fazer política dentro do parlamento, política na sociedade, o povo tem que estar organizado, né, para se manifestar. O Brizola, ele falava que o povo brasileiro tinha assim, uma fragilidade política organizativa, assim, né, porque via como é que o Jânio Quadros foi eleito, por exemplo, né, como é que foi dado o golpe de 64, como é que o Collor foi eleito, depois esse aí, né, enfim, como é que a Dilma foi golpeada, né, quer dizer, botar essa massa em movimento para defender um projeto é muito desafiador, né? É um desafio que a gente tem, né? A gente precisa de partido forte, a gente precisa de sindicatos fortes, a gente precisa de movimentos populares organizados, né? Nas suas áreas temáticas, nos seus territórios, porque isso aí tudo vai desembocar dentro do aparato do Estado, né? Vai influenciar dentro do parlamento, influenciar dentro do poder judiciário, a cabeça dos juízes, né? Porque o jogo vira, né? Eles ficaram hegemonizando isso aí, né? Com essas ideias neofascistas durante um curto período, né? Rapidamente veio a pandemia e colocou eles contra a parede, né? Porque a pandemia ela fortaleceu, né, a ideia da solidariedade, da empatia, né? Então, tudo na contramão do que esses neofascistas pregam, né? Porque o fascismo é isso aí, né? O fascismo é o capitalismo em estado desesperador, né? É o desespero. Porque no desespero, o que é que eles falam? Vão fechar aqui, vão cuidar de 1/3 da população, o resto pode morrer, não tem problema. Essa é a linha do fascismo. O fascismo, ele não é contra o capitalismo, ele é um capitalismo para poucos, né? E resolver tudo na tora, não tem esse negócio de ficar fazendo política, por isso que criminalizaram a política, etc., né? Quer dizer, é o desespero completamente deixar um punhado, né, de generais ou de civis também, né, governando de cima para baixo, excluindo o resto. Aí cria campo de concentração, se não for campo de concentração igual tinha na época do nazismo, campo de concentração social mesmo, enfim, o apartheid, e onde não chega políticas públicas, e vai havendo um processo seletivo, né, de eliminação, né, das camadas mais proletarizadas da sociedade, né? É isso que teve em disputa nas eleições, né? Quem apoiava esse projeto, né, neofascista, né, e quem apoiava o progresso, né, do país, da população, a humanização, né, de todo o processo político, da discussão na sociedade, a tolerância. É isso que